Queria trazer uma reflexão, estímulos para reflexões, ou como gosto de chamar também, provocações de um meditabundo, que são as minhas crônicas, através das quais eu trago esses impulsos à reflexão, a pensar. Como professor, eu penso que a maior função do professor é ensinar as pessoas a pensar, a lidar com seus sentimentos, depois a informação. Mas nós ficamos muito ligados à burocracia. Então nós fomos tão acostumados com a burocracia que nós fomos incrementando a burocracia, e o foco das relações humanas da sociedade, da nossa sociedade moderna, saiu do seu foco, da sua importância, do seu peso, do humano, das relações humanas, para as regras burocráticas. Então nós começamos a burocratizar tudo. E quando esse excesso de burocracia faz com que a gente fique mais burocrático, fazem com que nós fiquemos mais burocráticos do que humanos. As relações humanas ficam justificadas, apoiadas, essencialmente numa relação de normas e procedimentos, uma relação burocrática, que deram o nome de burocracia. Esse excesso de burocracia, que era para ser uma coisa somente para nossa organização social, que regulasse o mínimo possível as relações sociais, virou o principal. Então as pessoas começaram a pensar dessa forma, de forma burocrática. As pessoas começaram a perder a compassividade com o outro humano. Um humano perdeu a compassividade com o outro humano, mas um humano ficou burocrático em relação ao outro humano. Então, um exemplo que aconteceu comigo outro dia: eu estava atravessando a rua, o sinal estava fechado, eu estava em cima da faixa com o Thor. A hora que nós chegamos perto da calçada do outro lado, eu já estava com um pé na calçada, levantando o pé de apoio para colocar na calçada. O Thor já estava com duas patas na calçada quando abriu o sinal, e tinha uma moça que colocou o carro em cima da gente, veio com tudo para cima. Eu olhei para ela e falei: obrigado por não nos atropelar. Ela ficou uma fúria, e ela apontava o sinal: nossa, tá vendo que abriu o sinal? Você tá com um pedacinho do seu pé aí na minha frente. A gente perdeu noção de relação humana. Já que eu estou amparado pela regra burocrática, você tem que sair da frente, senão atropela mesmo. Não tem relação humana. Vou dar um outro exemplo aqui, bem prático. Aqui nós estamos aqui no supermercado do bairro. Olha aqui que você vê aqui, ó, interessante. Vaga para pessoas com deficiência, com credencial. Vaga pessoa com mais de 60 anos, com credencial. Então, olha só que interessante. Para você parar o carro, você tem que ter credencial. Então, se vem um velho aqui, um idoso como eu, a pessoa olha e fala: não, parece idoso, mas você tem credencial? Se vê uma pessoa com cadeira de rodas, assim, você olhando, você já vê que é uma pessoa com deficiência. Daí não, daí você precisa da credencial. E para você tirar uma credencial de idoso, o que você precisa? Do RG? Não bastaria aqui apresentar o RG, se for o caso, se ficasse na dúvida? Mas não.
A burocracia fala que você tem que ir em algum lugar, tirar a credencial, para depois voltar aqui e provar que você é idoso. E daí, para tirar a credencial, precisa de funcionário público, precisa de estrutura, precisa de um sistema informatizado, precisa disso, daquilo outro. E a gente vai inchando a máquina pública por causa da burocracia e tomando decisões baseadas na burocracia para fazer a gestão da cidade. Então, eu penso que nós precisamos repensar isso. Precisamos ser mais humanos. Nós estamos deixando de ser humanos para virar alguma coisa que foi programada pela burocracia. Nós estamos virando robôs. Pessoas que parecem vivas, mas estão andando pelo planeta totalmente hipnotizadas por um monte de regras, comandadas, programadas por um monte de regras burocráticas, que a burocracia é uma das formas de legalizar essa programação mental. Então eu penso que nós deveríamos pensar sobre isso para aqueles que querem, que desejam voltar a ser humanos. Nós precisamos nos humanizar. Precisamos ter relação compassiva do humano com o outro humano. Uma relação compassiva do humano com os animais. Uma relação compassiva dos humanos com a natureza.